planejamento para 2024 já é uma realidade para os pais que estão pensando na pré-matrícula escolar dos filhos. Oi, que dor! Patriota Júnior está chegando. Patriota, essa pré-matrícula, como é que ela funciona, hein? Oi, Renata, de volta aqui no Manhã Cidade. Pois é, vai chegando aí o fim do ano, né? Os últimos meses, os pais já começam aquela programação, a planejar essa questão também da pré-matrícula, né, para o ano escolar 2024. É importante ficar atento aí a alguns pontos, né? Eu vou conversar sobre esse assunto aqui com a Cíntia Nunes. Ela é gerente-geral do Procon Caruaru. Cíntia, bom dia, bem-vinda à Rádio Cidade. Mas as orientações para os pais nesse momento de pré-matrícula? Bom dia. É muito importante que o consumidor, os pais, os responsáveis, fiquem atentos a essa questão da pré-matrícula, porque, apesar de ser solicitado, inclusive, mediante pagamento, essa pré-matrícula, é importante ressaltar que aquele aluno que já está na instituição tem como garantia a sua vaga no ano letivo seguinte. Então, pode, inclusive, ser cobrado, pode ser solicitada essa questão da pré-matrícula por questão de planejamento logístico por parte da instituição. Mas, para aquele aluno que já está na instituição, não há nenhuma obrigatoriedade de fazer essa pré-matrícula. Contanto, a cobrança pode ocorrer, porém, que haja uma compensação no contrato do ano letivo seguinte. E, então, se você paga determinado valor naquele contrato cheio, já que os contratos de serviços educacionais são semestrais ou anuais, então há necessidade, no contrato cheio deve ser abatido esse valor que será pago agora. E quanto aos alunos que não fazem parte do quadro daquela instituição, pode haver, funciona da mesma forma, pode haver também essa questão da reserva da matrícula por meio da pré-matrícula, e esse valor também deve ser compensado. Então, o consumidor deve ficar atento, pegar recibo, se certificar, inclusive, se for efetuar realmente, se for anuir a pré-matrícula, identificar os termos do contrato, porque são os que vão ser vigentes no ano letivo seguinte. Como é que os pais aí podem se planejar? É importante ficar atento aos contratos, ler tudo bem direitinho, para não ter dor de cabeça depois, né? Isso. Apesar de ser uma obrigação do fornecedor informar todas as características do contrato, é importante que o consumidor se verifique, principalmente nessa questão educacional, qual o método didático pedagógico daquela instituição. Porque muitas vezes a gente encontra aqui, principalmente aqui em Caruaru, algumas instituições de ensino que têm a metodologia de ensino própria. Então, muitas vezes os livros só são adquiridos junto àquela instituição, porque são preparados por um sistema próprio de ensino. Então, é importante para que os pais, os responsáveis, verifiquem se realmente se identifica com aquele sistema didático pedagógico, considerando que ele vai se atrelar àquele contrato por um ano, por 6 meses. Então, é importante verificar isso com antecedência, como também as cláusulas rescisórias, em caso dos pais responsáveis o aluno não se adequar àquela instituição, a possibilidade de rescisão e qual a multa. É importante verificar isso, como também questão de vencimento, material escolar, também a lista de material escolar deve ser fornecida antes para verificar se há possibilidade, se o que o aluno precisa, realmente, se ele se adequa àquele sistema de ensino que a instituição disponibiliza. Agora, com relação, existem as cobranças de algumas taxas, isso vai depender de instituição para instituição, né, Cíntia? Isso. E essa questão da pré-matrícula é importante que o consumidor fique atento. Pode haver, sim, porém, deve ser compensado no ano letivo seguinte. Tendo em vista que aquele aluno, principalmente a questão do aluno que já está na instituição, aquele aluno já tem a vaga garantida, obviamente, se houver alguma irregularidade, algum inadimplemento, porque a instituição ele não é obrigada a renovar a matrícula daquele aluno que está inadimplente. Mas quem está adimplente tem por vaga, se mesmo que o pai, o responsável, não deseje fazer essa pré-matrícula, mas a vaga é garantida, independente de pré-matrícula ou não. Você mencionou aí a questão da lista do material escolar, que tem que ser entregue com uma certa antecedência. Dentro dessa lista, a instituição ela pode exigir determinado material escolar de tal marca, isso pode ou não? Não, de forma alguma. Nem condicionar a marca e nem condicionar local de aquisição. Também é a regra, né, que não pode solicitar material coletivo, material de limpeza, material de escritório,
todo o material solicitado deve ser material individual e para a utilização para o desempenho de atividade didático-pedagógica por parte do aluno individualmente. Então, o consumidor que tiver dúvida em relação, inclusive, tiver dúvida em relação a essa questão da lista de material escolar, já pode trazer ao PROCON, que, apesar da gente fazer um trabalho prévio com as instituições de ensino, muitas vezes a gente sabe que algumas apresentam ainda algum material abusivo. Então, o consumidor deve trazer para o PROCON, se tiver dúvidas, para verificar se a lista está correta. Perfeito, obrigado pelas informações. Cíntia Nunes, gerente-geral aqui do PROCON Caruaru. Então, importante ficar atento a essas regras, a essas normas, né, relacionadas a esse período de pré-matrícula e também mais na frente com a lista do material escolar. Renata. Obrigada, Patriota, pelas informações. Um abraço para a Cíntia também. 9:03